que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14 e 29, que diz assim o texto sagrado. Versículo 14: O Senhor lutará por vocês, fique calmos. O 29 diz assim o texto: Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram a quais molhara à direita e à esquerda. Amém. Quero pregar subordinado ao tema: Deus peleja por você. Amados, esse texto é um texto bastante conhecido de toda a igreja, de cós salteado, aonde dá início o êxodo, ou seja, a saída do Egito. Deus ele fez uma promessa de multiplicação quando chamou Abraão e disse que seria bendita toda a família da terra. Só que essa promessa nós vamos ver que vai cumprir ao decorrer dos patriarcas. Passa Abraão, chega Isaac, e agora entra Jacó. Quando entra Jacó, nós vamos ver que as 12 tribos, aqueles seus 12 filhos, começa a dar início ao povo de Israel, começa a dar início ali o povo de Deus. Mas o que eu acho lindo e interessante da história é que em meio ao caminho, em meio à circunstância, Deus ele sempre estava com o povo e sempre arrumou um escape para dar livramento. Pois a terra que o Jacó estava com seus filhos, a Bíblia vai dizer que tinha seca na terra, de modo tal que não tinha como sobreviver. Foi necessário eles ir até o Egito, que seu filho José, que até então ele não sabia que era seu filho que era governador, pois todos nós sabemos que ele foi vendido. Não quero entrar nesse contexto, mas foi necessário ele ir para o Egito para poder sobreviver. O que eu acho interessante e maravilhoso de Deus é que Deus ele sempre tem um escape para uma situação difícil. Deus ele sempre tem uma situação para poder lhe livrar. Deus ele sempre arruma um jeito para poder você continuar na caminhada, para você não desistir. Eu quero dizer para você nessa manhã que em meio à situação difícil, em meio a esse caos que você está vivendo na sua casa, Deus ele tem preparado algo novo, algo maravilhoso para você, porque Deus ele está forjando o teu caráter para poder fazer algo maravilhoso na sua vida. E a Bíblia vai dizer que foi necessário Jacó com seus filhos ir até o Egito para poder sobreviver, para poder manter a sua família. E quando eles vão para o Egito, a Bíblia vai dizer que José recebe seu pai e seus irmãos. Só que vai passar um tempo, a Bíblia nos mostra que José agora vai morrer. José agora não tem mais vida e morre ali no Egito. Só que quando José morre, a Bíblia vai dizer que levanta o faraó. Faraó esse que não conhece a Deus, nem conhece o Deus de José. E esse faraó começa a oprimir o povo. Esse faraó começa a castigar o povo. Porque a Bíblia vai dizer que o povo estava crescendo, se multiplicando. E eles começaram a dizer: se esse povo começar a crescer dessa forma, desse jeito, eles vão fazer uma rebelião contra nós e nós não temos mais o que fazer. Vamos impedir esse povo de crescer, vamos impedir esse povo de multiplicar, vamos arrumar um jeito para poder
parar, vamos arrumar um jeito para poder acabar de vez com essa obra, vamos acabar com esse povo. Só que Deus, Ele é um Deus que vê os corações. E quanto mais o povo mais apertava, mais oprimia. O que eu acho lindo é que quanto mais ele apertava, mais machucava, mais o povo estava crescendo, mais o povo estava multiplicando. E a Bíblia vai dizer que Faraó tomou uma decisão dizendo: vamos matar esse povo. E começa a implantar uma lei, começa a implantar um decreto dizendo: olha, todo aquele que nascer homem, comece a matar. E começou a espalhar para as parteiras daquela época. Só que as parteiras, com temor a Deus, disse: eu não vou fazer não. Eu não vou fazer isso porque eu tenho temor de Deus e eu sei que Deus irá me castigar. E o povo começou a crescer mais, o povo começou a multiplicar, a crescer. E agora Faraó tomou outra decisão dizendo: vamos jogar agora todo homem que nascer do século masculino, vamos jogar no rio. Vamos jogar agora, eu quero ver ele crescer agora. Eu quero ver agora multiplicar. Porque o diabo é assim. Ele tenta de toda forma nos parar. Ele tenta de todas formas nos afligir. Ele tenta de toda forma acabar com a obra. Mas eu quero dizer nessa manhã, porque Deus, Ele está conosco. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a obra de Deus, porque essa obra é dele e ninguém pode tocar na obra de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora começa a jogar todas as crianças do século masculino no rio. E nesse contexto está por nome de Moisés. Sua mãe tenta salvar ele e consegue. Coloca ele no cesto e coloca ele no mar. E a Bíblia vai dizer que Moisés é escapado da morte, de modo tal que agora Moisés está no Egito. Moisés agora está no Egito. Só que Deus, Ele sempre prepara como eu disse, para poder fazer algo maravilhoso, para poder fazer um escape para o seu povo. E Deus estava preparando Moisés. Deus estava levantando Moisés para uma tão grande e maravilhosa obra. Moisés estava crescendo, Moisés estava se fortificando na presença de Deus. Moisés, ele estava no Egito, mas ele não era do Egito, porque ele tinha essência. E quem tem essência, ele não se contamina com o mundo. Você pode estar no mundo, mas não será contaminado se você tiver uma essência verdadeira. E Moisés, ele tinha uma essência. Moisés, ele sabia quem estava crendo, ele sabia o Deus que ele servia e não iria se contaminar em meio ao Egito corrupto. Só que passa um tempo, o menino está crescendo, o menino está se levantando. Quando teve uma certa ocasião, a Bíblia nos mostra que Moisés agora mata um egípcio. E ele começa a fugir porque estava com medo. E ele foge para o deserto.
E ele foge e vai para o deserto, sem nada. E vai para o deserto, porque no deserto Deus iria preparar ele para uma grande obra. Era no deserto que Deus iria preparar Moisés para uma tão linda e maravilhosa obra. Foi no deserto que Moisés teve experiência. Enquanto Moisés estava no palácio, Deus não falou com ele. Mas quando Moisés foi para o deserto, Deus começa a falar com ele. Porque o palácio é lugar de cômodo, de ficar no comodismo. Mas deserto é onde você e Deus e mais ninguém. Em meio ao deserto, Deus ele estava preparando, estava forjando o caráter de Moisés para uma tão grande obra. Não tema o deserto, porque o deserto é onde Deus vai falar contigo face a face. O deserto é onde Deus ele vai te preparar, te capacitar para uma tão e maravilhosa obra. Então você nessa manhã, entenda que esse deserto não é para te matar, que esse deserto não é para poder você morrer, mas esse deserto que Deus ele te colocou, é para Ele falar verdadeiramente contigo e te tirar do comodismo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em meio ao deserto, Moisés está. E a Bíblia vai dizer que o Senhor tem um encontro com Moisés. E que encontro é esse? A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, através de uma sarça ardente, tem um encontro com Moisés. Moisés começa a observar uma sarça que estava queimando e não se consumia. O fogo era constante. E Moisés chega mais perto para poder ver aquela sarça. E quando Moisés chega mais perto, o Senhor diz para Moisés: Moisés, fica parado. Tira as alparcas ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. E Deus fala para ele: Moisés, eu te escolhi para tirar meu povo da escravidão do Egito. Eu tenho visto o sofrimento que meu povo está passando. Eu tenho visto o clamor do meu povo que está pedindo liberdade. Só que Moisés, ele começa a colocar algumas dificuldades, começa a colocar alguns empecilhos naquilo que Deus já determinou para ser. Moisés começa a dizer: Senhor, como eu irei diante do povo? Como eu irei para o Egito se eu não sei falar? Eu sou pesado em línguas, como eu vou, Senhor? Porque na nossa vida é assim muitas vezes. Muitas das vezes nós colocamos dificuldade naquilo que Deus já determinou para nós. Muitas das vezes nós colocamos empecilho, dificuldade naquilo que Deus já escolheu para nós. Porque nós somos seres humanos, nós somos assim, colocamos dificuldade naquilo que Deus já determinou para nós. Quantos personagens bíblicos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ele colocou dificuldade. Não lembra de Jeremias? Jeremias disse que era uma criança. Isaías vai dizer que ele era impuro de lábios. Nós colocamos dificuldade naquilo que Deus já determinou para nós ser. Eu quero dizer para você nessa manhã: não coloque dificuldade naquilo que Deus ele já determinou desde o ventre da tua mãe.
Não foi o homem que te escolheu, foi Deus desde o ventre da sua mãe. E vai lhe usar para uma obra específica. Não coloque dificuldade do que Deus já determinou para a sua história. Não coloque, Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não diga será, porque Deus está dizendo que você vai ser. Não coloque dificuldade no que Deus já determinou para a sua vida. Se Deus disse que você iria pregar, você vai pregar. Se Deus determinou para você ser um missionário, você vai ser. Não importa como você está vivendo, Deus ele vai preparar uma situação para poder lhe usar e levantar na terra. E Moisés indaga ao Senhor mais, dizendo: Senhor, o que eu vou dizer? Quem o Senhor é? O Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, diga eu sou o que sou, a qual enviou a voz, e vá para o Egito agora, libertar o meu povo do jugo, libertar meu povo da escravidão do Egito. E Moisés agora chama seu irmão Arão e vai em direção ao Egito. Deus ele faz alguns milagres, como do cajado que se transformou em serpente. Só que Faraó também, com seus magos, transformou aquele cajado em serpente. Deus fez alguns sinais para Faraó. Só que Faraó, ele não queria saber. Ele não estava preocupado, não estava nem aí para o Senhor. E foi necessário o Senhor trazer 10 pragas para o Egito. Foi necessário o Senhor, ele colocar e levantar e castigar o povo com 10 pragas do Egito. A primeira praga nós sabemos que foi a praga da água virar em sangue. O Senhor castiga aquelas águas e vira sangue. O Senhor chega para Moisés e começa a falar com Faraó. Só que Faraó disse: eu não quero saber, isso daqui é besteira. A segunda praga, por umas rãs, a Bíblia vai dizer que todo o Egito foi dominado por várias rãs, de modo tal que começou a encher vários lugares, e o Faraó não liberta o povo. Passa as 9 pragas, chega na 10ª, que foi a praga da morte do primogênito. E agora o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, Faraó não quer saber. Eu mostrei os meus sinais, eu mostrei o meu poder, só que Faraó não queria saber. E agora o Senhor começa a determinar algo para Moisés, dizendo: Moisés, diz agora ao meu povo que a partir de hoje à noite haverá morte do primogênito. Todo aquele que não tiver nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, irá morrer o primogênito, tanto de animais ou humanos, irá morrer todos. E a Bíblia vai dizer que o povo ali começa a fazer o que Moisés ortoga, o que Moisés ordenou, e começa a fazer. Quando chega a noite, a Bíblia vai dizer que agora o anjo da morte começa a pairar sobre o Egito. E todo aquele que não tinha o sangue na porta, na viga, começa a ser morto. De modo tal que começou a morrer tudo. E na mesma noite, Faraó chama Moisés e Arão dizendo: olha, tira esse povo daqui. Tira esse povo daqui agora mesmo, não chegue nem amanhã. Eu quero que você tire esse povo daqui e nos abençoe novamente. A Bíblia vai dizer que agora o povo começa a reunir, o povo começa a ser
juntado. E a Bíblia vai dizer que um exército começou a formar do povo de Deus. E o Senhor ali começa a abençoar, começa a tirar o povo do Egito, começa a tirar o povo, tira todo o povo, também vai começar com todos os animais, com todo o rebanho, e começa a ir em direção ao deserto, à entrada do deserto. E quando o Senhor institui ali a primeira Páscoa para o povo do Senhor, o Senhor fala para Moisés dizendo: não vamos por esse caminho, porque se o povo vê os filisteus, eles vão desanimar no caminho e vão voltar para o Egito. E a Bíblia vai dizer que ele leva por um lugar mais longo, em busca da terra prometida. Eu pude aprender algo nesse texto, que Deus muitas das vezes te leva por outro caminho, te conduz por outro caminho, porque Ele não quer que você desista da caminhada, porque Ele sabe que você não vai suportar aquele caminho, Ele vai estar te colocando por outro. E muitas das vezes esse outro caminho machuca, dói, fere, mas é porque Ele não quer te perder. Por isso que Ele está te levando por outros caminhos, porque Ele tem amor a ti, Ele te ama e não quer que você se perca. Por isso que Ele está te levando por esse outro caminho. Quem sabe esse outro caminho é mais sofrido, é mais doloroso, mas esse caminho é necessário para poder Deus lhe usar, para poder você não desistir. Por isso que o Senhor levou o povo de Israel por outro caminho, porque se ele visse as guerras, ele iria desistir, iria voltar para o Egito. Por isso que o Senhor colocou o povo por um caminho mais longo, para ele não ver a luta e desistir no meio do caminho. Então esse caminho, quem sabe, pode ser um caminho difícil, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que esse caminho que o Senhor te colocou, não é para você morrer, mas é para poder te preparar, porque Ele te ama e tem zelo por você. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora o povo está por outro caminho. E o Senhor agora começa a dizer para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que prossiga em meio a essa caminhada. E o povo está caminhando, o povo está andando em meio ao deserto. E agora a Bíblia vai dizer que Faraó, com alguns de seus oficiais, começa a dizer: será que nós fizemos certo de libertar o povo? Será que nós fizemos correto de libertar o povo aqui do Egito? E Faraó, com seus oficiais, começa a dizer: vamos agora pegar novamente esse povo, vamos agora ir atrás dele para poder resgatar novamente. A Bíblia vai dizer que era cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. A Bíblia vai dizer que o povo começa a caminhar, começa a marchar em meio ao deserto. E agora tem uma dificuldade. O povo de Deus está em um caminho que não tem mais saída, ele está perto do mar. E Faraó começou a observar, começou a ver, dizendo: eles estão encurralhados, não tem mais saída, porque eles estão por esse caminho e vai em direção ao mar, não tem como mais ele escapar. Eles estão presos no deserto, vamos agora ir atrás dele, vamos agora oprimir ele. Só que eu acho lindo de Deus é que Deus, ele sempre nos ajuda.
A Bíblia vai dizer que era uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus, Ele nunca deixou seu povo sozinho. Era de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Deus, Ele nunca deixou seu povo sozinho. Era de manhã com a coluna de nuvem e era de noite com a coluna de fogo. Deus, Ele nunca nos deixa só, nem por um segundo. Ele está 24 horas por dia em nosso favor. A Bíblia vai dizer que Ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel. Ele está ao nosso favor. Em meio ao deserto, Deus, Ele preparou tudo. Em meio ao sofrimento, Deus, Ele prepara tudo. Deus, Ele nunca deixou seu povo só. Deus nunca abandonou. Você pode até pensar que está sozinho no deserto. Você pode até pensar que está sozinho em meio à caminhada. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, você não está sozinho, você está com Todo-Poderoso, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Alfa e Ômega, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, aquele que era, que é, que há de vir. Ele tem a chave da morte e do inferno. A porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Você não está sozinho nesse deserto. Deus, Ele está contigo nesse deserto. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus tinha proteção, tinha cuidado por Ele. Então nessa manhã, tire isso da sua mente, pensando que está só, pensando que Deus lhe abandonou, pensando até que o Senhor não está mais lhe vendo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele está contigo nesse deserto. Deus, Ele está contigo nessa situação. Essa situação que você está vivendo até hoje, Deus, Ele está contigo nessa situação. Não desista, porque de manhã tem nuvem, coluna de nuvem, e à noite você não vai morrer de frio, porque tem coluna de fogo. E a Bíblia vai dizer que à noite a luz clareava para o povo de Deus. A luz iluminava pela coluna de fogo. Enquanto o Egito estava vindo com seus cavalos e cavaleiros, Deus, Ele estava guardando o seu povo, de modo tal que o exército do Egito e o povo de Israel não conseguia se trombar um ao outro, não conseguia bater um no outro, porque o Senhor, Ele dava estratégia para o seu povo. Só que chegou determinada circunstância, o povo está encurralado, podemos dizer assim, o povo está cercado, não tem mais saída para o povo. E os egípcios soube disso e começou a apressar os seus cavalos. Só que a Bíblia vai dizer que o Senhor colocou dificuldade nos egípcios, atrasando os seus exércitos. Muitas das vezes o inimigo tenta preparar cilada para o seu povo. O inimigo, ele tenta preparar algo para nós. Essa daí já está no fundo do poço. Esse daí não tem mais jeito. Agora é o fim dele. Agora é o fim dela. Mas ele só pensa, porque quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra ao meu e o seu respeito é Deus.
ele pode até pensar que para você é o fim, que para você não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a última palavra ainda é de Deus. A última palavra não é do homem, não é do médico. A última palavra é do Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que o povo de Deus agora começa a dizer a Moisés: será que não tinha sepultura no Egito para que nós morramos lá? Será que lá no Egito não era melhor para nós vivermos do que estar aqui nessa situação? Porque o povo estava vivendo, só tinha um mar na sua frente, deserto para um lado, deserto para o outro, estava cercado, não tinha mais saída. E o povo estava vendo, olhou para trás e viu os egípcios chegando. E a Bíblia vai dizer que era mais ou menos cerca de 600 carros e cavalheiros indo em direção ao povo de Deus. E o povo olhou para trás. Quando ele olhou para trás, começou a ver, começou a observar, começou agora a tentar, dizendo: era melhor a gente estar no Egito, era melhor a gente estar lá, pelo menos a gente estava vivo até agora. O que eu acho aqui interessante desse texto é que o povo de Deus, ele nunca está grato pelo que o Senhor fez por ele. Muitas das vezes nós, por ser humanos e falhos, nós pensamos em nossa mente: Senhor, era melhor estar no mundo do que estar passando por essa dificuldade. Era melhor estar no mundo, porque no mundo eu vivia assim, eu vivia assado. E muitas das vezes pensamos em voltar para o mundo, voltar para antigas práticas, porque o Egito representa isso. E o povo queria voltar para o Egito, queria voltar para o mundo, porque a circunstância estava batendo na porta, a dificuldade estava batendo. E ele começou a dizer: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o mundo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: não pense em voltar para onde você estava, porque se você voltar, você não irá voltar mais. Porque o inimigo, ele está te cercando e quer que você desvie, quer que você volte para onde você estava. Não volte para o Egito, porque você voltando para o Egito, você não vai conseguir voltar mais para a presença do Senhor. Porque o inimigo já preparou tudo. Preparou toda a cilada, toda a emboscada para poder acabar com sua vida. Então eu quero dizer para você nessa manhã: não volte para o Egito, porque o Egito não é lugar para crente. O Egito não é lugar para você, porque o que Deus ele tem preparado para você é melhor do que o Egito. O que Deus ele tem preparado para você é algo lindo, é algo extraordinário. Então nessa manhã, não volte para o Egito, porque o Egito não tem nada para oferecer. E o texto vai dizer que agora o povo começa a murmurar, o povo começa a clamar a Moisés, dizendo: era melhor estar no Egito, era melhor viver no Egito, de que morrer aqui nesse deserto. E Moisés fala para o povo: fica quieto,
porque vês o livramento da parte de Deus para vocês. Esses egípcios que vocês estão vendo aí atrás, porque o povo olhou para trás, olhou o que estava fazendo anteriormente. Não olhe para trás, prossiga em frente, porque Deus Ele está contigo. E Moisés fala para o povo: ó, esse egípcio que vocês estão vendo aí atrás, nunca mais vocês vão ver ele. Nunca mais vocês vão ver esse perseguidor que está te perseguindo. Se você for estudar a história do egípcio, vocês não vão ver essa derrota. Porque os egípcios, ele não escreve derrota, mas o povo de Deus derrotou os egípcios. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele está conosco, não importa a dificuldade, o gigante tem que cair e o mar tem que se abrir para você passar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Moisés dizendo: Moisés, fique calmo, não fique apavorado. Fica calmo, Moisés. Para que esse alvoroço todo? Se eu mando no céu, na terra, debaixo da terra. Fica calmo, não se desespera. Fica tranquilo, porque eu estou lutando por você. Fique calmo. Muitas das vezes, por a circunstância ser difícil, por o mal estar na nossa frente, nós ficamos apavorados. Nós bagunçamos o cabelo, quem sabe? Mas eu quero dizer para você nessa manhã: não fique apavorado, não temas, porque o Senhor está contigo. Fica calma, filho minha, fica calma, filho meu, porque eu estou no controle de tudo. A Bíblia vai dizer em Isaías 43:13: operando eu, quem vai pedir? Operando Deus nessa manhã, quem vai impedir o agir de Deus? Fica calmo, não se desespera, porque Deus já preparou algo maravilhoso nessa manhã para a sua vida. Não se desespera. Deus está no controle da tempestade. Deus, Ele está no controle dessa situação que para você que sabe é difícil, que para você que sabe não tem mais jeito, é o fim. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, fica calmo, filha, porque Deus está dizendo essa manhã: eu estou entrando com providência nessa situação que para você é difícil, que para você não tem mais jeito. Deus está dizendo: eu estou entrando com providência hoje. Não é amanhã, nem depois de amanhã, é hoje. Fica calmo, não fica apavorado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Deus fala com Moisés: Moisés, relaxa. Trazer nossa linguagem. Relaxa, Moisés. Fica tranquilo. Descansa teu coração. Porque essa peleja não é tua, mas é minha. Só descansa. Fica calmo, porque eu vou agir. O texto vai dizer que o Senhor fala para Moisés: Moisés, pega agora o bordão ou o cajado de Arão e toca nas águas. O texto vai dizer que quando toca nas águas,
O texto vai ser bem categórico em dizer que um vento leste soprou e as águas começou a dividir para a direita e para a esquerda. O que eu quero dizer para você nessa manhã: o vento de Deus vai soprar em seu favor. O vento da parte do Senhor vai dar um sopro nessa situação, vai dar um sopro nessa dificuldade que você está vivendo. E o vento vai soprar. E quando o vento soprar, Deus ele vai colocar tudo no lugar. O vento da parte do Senhor começa a soprar na tua casa nessa manhã e começa a colocar tudo no lugar. O vento está soprando nessa manhã na tua casa, no teu lar. O vento está soprando em teu favor e o mar começa a abrir e você irá passar no meio do mar. O texto vai ser bem categórico em dizer que o povo passou em pé enxuto. Como o povo passou em pé enxuto? Se a região do mar é molhada, se a região ali onde fica o mar, mesmo se abrir no meio, estará um pouco molhada. Mas quando Deus ele faz perfeito. Quando Deus ele realiza, ele faz tudo perfeito. E você nessa manhã vai passar pelo mar da dificuldade em pé seco, porque Deus está dizendo para você: você vai passar em meio a esse mar que eu vou abrir com o meu sopro, e você irá passar em pé enxuto. A Bíblia vai dizer que o mar se abre, o vento leste da parte do Senhor sopra e começa a abrir o mar. E o Senhor disse para Moisés: agora diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que caminhe, diga ao meu povo que vá avante. E o povo começa a marchar. O povo começa agora a passar pelo mar. E os egípcios vindo atrás. O texto vai dizer: quando todo o povo do Senhor estava do outro lado já, os egípcios apressaram e entrou no mar. Quando os egípcios entram no mar, a Bíblia vai dizer que o Senhor agora fecha o mar e todos aqueles egípcios morrem dentro do mar. Aquele que estava perseguindo o povo de Deus agora estava morto, estava agora sem vida, porque quem mexe com o povo de Deus é assim: ou se converte ou vai morrer, porque Deus ele tem ciúme de cada um de nós. Então nessa manhã eu quero dizer para você que Deus ele peleja por você. Deus ele está pelejando, está guerreando por você. Nessa manhã eu quero dizer para você com voz profética que esse mar que estava lhe afligindo, esse mar que estava, quem sabe, colocando dúvida em você, Deus está dizendo que o mar começa a abrir nessa manhã e você irá passar em pé enxuto, porque Deus ele está contigo e você irá caminhar, você irá passar por esse mar, porque Deus está pelejando nessa manhã. Nessa manhã Deus começa a agir na tua vida, na tua casa.
Deus começa a entrar no teu lar através dessa live. O Senhor está entrando com providência na tua vida, na tua casa. Vê o sopro de Deus nessa manhã na tua casa. Olha o toque de Deus entrando agora na tua casa. Olha o sopro de Deus soprando no teu lar hoje. Deus começa a tocar em você agora. Comece a sentir o tocar de Deus nessa manhã no teu lar. Olha aí Deus tocando na tua casa, nessa situação. É Deus que vai fazer. E você nessa manhã, que não tomou atitude de comprar o Senhor, entrega o caminho a Ele, porque Ele quer pelejar por você nessa manhã. Ele quer abrir o mar da dificuldade. Ele quer passar contigo em pé seco em meio à dificuldade. Mas depende de você tomar atitude. Você que quer entregar a vida a Jesus, escreve no chat: eu aceito. Eu estou voltando. Porque Deus, Ele tem pressa em te usar. O inimigo pode até tentar acabar com a sua vida, mas Deus está dizendo: entrega o caminho a Ele essa manhã, porque Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Entrega o caminho a Ele, porque Ele nessa manhã quer te renovar, quer te entregar algo novo, algo maravilhoso. E Ele tem pressa em lhe usar. Então nessa manhã, se você deseja aceitar Jesus ou voltar para Ele, escreve no chat. Que Cristo em tudo abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.